Olá, que bom que você está aqui comigo. Como prosperar ainda em 2025? Esse é o tema da nossa live. Fica aqui comigo se você ainda quer transformar a sua realidade, se você ainda quer mudar de vida. Tive uma pausa aqui entre um atendimento e outro e decidi entrar ao vivo e trazer alguns hábitos, algumas chaves para você conseguir realmente transformar a sua realidade ainda esse ano. Então, fica aqui comigo, vamos aprofundar e aproveita para compartilhar. Eu quero colocar a nossa intenção antes de tudo, que esse momento sirva para aumentar o seu nível de consciência, que esse momento sirva também para gerar em você um desejo de mudança, de transformação, de renovo. E vamos olhar para trás, né? Puxa na sua memória aí como que foi a sua virada de ano de 2024 para 2025. Quais foram as promessas que você fez para si mesma, né? O ano de 2025 vai ser assim, vou fazer isso, vou conquistar aquilo, vou realizar isso. Agora olha para o seu ano de 2025. Quais foram as suas conquistas, as suas superações, os seus desafios? Como que foi esse ano de 2025? Você consegue se reconhecer quando você olha para trás? Ou você simplesmente está vivendo mais do mesmo? Pois é. Você continua a mesma, sem conseguir perceber resultados diferentes? Ou quando você olha para trás, realmente você se vê diferente? Porque na maioria das vezes, quando a gente não tem ações e comportamentos, aquelas promessas que a gente fez lá na virada de ano, elas acabam não se concretizando. Então, me diga, você se reconhece quando você olha para trás? Falta pouco mais de um mês e pouquinho aí para realmente iniciar um novo ano, uma nova fase, novas promessas, vamos dizer assim, novos objetivos. E o que você vai fazer de diferente? Porque ainda dá tempo de você mudar a sua realidade ainda esse ano. Mas só tem um mês e pouquinho. Ainda dá tempo. Então, para isso, eu vou te trazer algumas chaves aqui, alguns hábitos para você implementar ainda esse ano, para você ver resultados diferentes e para você realmente transformar a sua realidade. Então, eu vou te trazer aqui algumas questões para te levar a refletir, tá? Qual que é a visão que queima aqui dentro do seu coração? Qual que é a visão que está queimando aí dentro do seu coração? Onde você quer chegar? O que você quer conquistar? Para onde você está indo? Por que você faz o que você faz? O que te motiva todos os dias? Aquelas pessoas que estão apenas deixando acontecer, deixando a vida levar. É como se fosse um barco sem motor, deixando o vento levar para onde quer. Então, qual que é a sua meta, o seu objetivo, o seu sonho? Você tem sonhado para você ou você tem sonhado para o outro? Quando você não tem uma visão clara, né, de onde você quer chegar, isso acaba te paralisando, te bloqueando. E aí você fica vivendo mais do mesmo. Então, o primeiro passo seria você ter essa clareza, essa visão de futuro, onde você quer chegar. E o que você vai precisar fazer para chegar lá. Eu quero que você se responda. O que você tem aceitado, o que você tem tolerado, como que você tem se posicionado para conquistar o seu objetivo, o seu sonho, a sua meta. Então, assim, a visão, ela vai sustentar a sua jornada. A visão, ela vai sustentar a sua jornada. E quando você não sabe para onde você está indo, o que você quer, o que você almeja,
É como se você não saísse do lugar. Vamos dizer assim, quantos sonhos você colocou dentro da gaveta? Ah, depois eu mexo com isso, depois eu volto a sonhar. O que você tem deixado para depois? Como que tá o seu coração? Por que eu tô falando isso? Por que eu tô te fazendo esses questionamentos que o intuito deles é te levar a refletir? Porque às vezes você tem guardado tanta coisa aí dentro do seu coração que isso alimenta em você uma sensação de que às vezes você não é capaz, você não merece, isso não é para você. Então olhe para o seu coração hoje. O que você tem alimentado dentro dele? O que você tem permitido que o outro deixe dentro dele? Como que você tem feito as suas escolhas, as suas decisões? Eu costumo dizer isso muito, que às vezes você está num quarto escuro, tentando fazer escolhas, tentando decidir, e você não está vendo o quarto, você não está vendo o contexto, e você acaba se machucando, você acaba se ferindo. Então o primeiro passo que você vai precisar fazer é acender essa luz desse quarto, aumentando o seu nível de consciência. Então vamos lá, tá fazendo sentido para você? Eu vou te trazer agora 7 hábitos, 7 chaves para você realmente implementar e colocar em prática. E mudar de vida, mudar a sua realidade. Mas não adianta eu vir aqui te passar essa receitinha de bolo, te dar um direcionamento, te dar clareza, tentar aumentar o seu nível de consciência se você não estiver disposta. Porque a mudança, a transformação, né, viver o seu extraordinário, não depende de mim, depende de você. Quando eu olho para minha realidade, né, quando eu olho para trás, tem 2 anos, exatos 2 anos, que realmente eu mudei de vida. Eu mudei a minha realidade, eu mudei os meus ambientes, eu mudei as minhas referências, as minhas influências. E tudo isso gerou muita transformação. Transformação física, emocional, espiritual. Então, como que tá os seus ambientes? Como que estão as suas influências? Mas eu costumo dizer que não é sobre mim. Eu estou aqui apenas um instrumento para te dar um direcionamento. Então, vamos para os 7 hábitos, para as 7 chaves para você conseguir implementar aí a primeira. Pega papel e caneta e já anota para você realmente colocar em prática. A primeira chave é declare vida sobre você, sobre a sua vida. O que tem saído da sua boca? O que você tem falado a seu respeito? Como que estão os seus pensamentos sobre você? Como que está o seu coração sobre tudo que você está vivendo? Você está falando do que você está vivendo ou você está falando do que você deseja viver? Qual narrativa você tem contado sobre você, sobre a sua realidade, sobre o seu relacionamento? Então a boca ela tem o poder de gerar vida ou de gerar morte. Então eu quero te dizer hoje que você não é a sua fase. Você não é o seu desafio, você não é a sua dificuldade. Às vezes você está passando por um deserto, por uma tempestade, sei lá, está acontecendo 1001 coisas na sua vida, na sua realidade. Seu coração às vezes está machucado, está fragilizado. Mas como você está lidando com essa situação? Você tem assumido a responsabilidade e olhado para si e se perguntado o que eu preciso aprender, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar? Ou você tem responsabilizado o outro? A culpa é dele, foi ele que não fez, foi ele que deixou de fazer. Então, assim, é um exercício que às vezes você está passando por um desafio muito grande. Comece a agradecer, mesmo no desafio, mesmo na dificuldade, mesmo estando às vezes no deserto. Comece a agradecer.
E você vai conseguir perceber essa mudança interna dentro de você. Então fale sobre o que você vai viver, não sobre o que você está vivendo. Fez sentido aí para você essa primeira chave? Vamos agora para a segunda chave. Guarde aquilo que é precioso para você. Por que você está falando isso, Fran? Muitas das vezes a gente acaba abrindo o nosso coração, confiando nas pessoas erradas. E às vezes isso faz com que aquilo que é precioso para você seja machucado, seja fragilizado. Então, o que é precioso para você? Guarde isso. Não são todas as pessoas que querem o seu bem. Não são vamos dizer assim, nem todas as pessoas que estão na mesma frequência que você. Nem todas as pessoas querem te ver bem, feliz, prosperando, mudando de vida, mudando a sua realidade. E você não precisa ficar justificando por que você está fazendo aquilo que faz sentido para você. Eu costumo dizer isso muito para os meus pacientes, que às vezes a tal da necessidade de aprovação faz com que você fique ali, justificando, eu vou fazer isso por causa disso, eu quero fazer isso por causa daquilo. E às vezes não faz sentido você ficar dando justificativa, porque faz sentido para você, então vale a pena. Nem todas as pessoas precisam ter acesso a você, aos seus objetivos, às suas metas, aos seus sonhos. Nem todas as pessoas. E então assim, não permita que as pessoas joguem o lixo delas na sua vida. O seu coração, ele é fonte de vida. Então assim, você tem que guardar aquilo que é precioso para você. Seu coração, aquilo que faz sentido para você. Fez sentido para você essa chave? Então vamos para a próxima. Você está conseguindo anotar? Para você conseguir colocar em prática? A próxima chave é: seja justa, não boazinha. Como que você tem conseguido dizer não para as pessoas, para aquilo que não faz sentido, para aquilo que está te desviando do seu objetivo? Ou você está dizendo sim para tudo? Como que você tem se posicionado? Como que você tem imposto limites? Como que você tem, às vezes, ido atrás daquilo que realmente você deseja alcançar? Aquelas mulheres que tentam agradar tudo e todo mundo, acaba desagradando a si mesma, acaba se perdendo de si, se perdendo da sua essência, a sua identidade. Aquilo que faz sentido para você. Você acaba vivendo a vida do outro, o sonho do outro, em prol de, às vezes, e se deixa de lado, e se coloca de lado, coloca tudo o que faz sentido para você numa gaveta e vai viver o sonho do outro. Então, o que você vai fazer hoje para, às vezes, se posicionar? Para, às vezes, colocar aquilo que faz sentido para você no caminho e não permitir que ninguém te tire desse caminho. Mas às vezes você deve estar se pensando assim, mas eu nem sei qual que é o meu caminho. Para você ver o tanto que você às vezes está vivendo uma realidade que não condiz. Então assim, qual que é o seu propósito? Qual que é o legado que você está deixando aqui? Às vezes você não se posiciona por medo de ser julgada, por medo de ser criticada, por medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar, do que vão falar. E aquilo que faz sentido para você, a sua essência, a sua autenticidade, vai sendo jogado fora. Vai sendo jogado fora. Então pergunte a si mesmo, por que você tem feito o que você tem feito? É para agradar homens
Ou é para, às vezes, viver o seu propósito, deixar o seu legado? Então, experimente desagradar as pessoas. Experimente frustrar as pessoas. Porque na maioria das vezes as pessoas querem colocar você dentro de uma caixinha, te moldar, te falar, é assim. E às vezes aquilo não faz sentido para você. E aí isso vira um paradoxo, porque você quer seguir aquilo que faz sentido, mas por medo de ser julgado, por medo de ser aprovado, não ser aceita ali naquele meio, você acaba cedendo e se perdendo de si, da sua essência. Então, assim, eu quero te dizer uma coisa. Você tem que entender que você não pode perder. O que seria isso? Não pode perder a sua inocência, mas você precisa também ser simples, ser prudente, ser pura, proteger a sua essência. Mas ao mesmo tempo você não pode ser aquela mulher boazinha que diz sim pra tudo, aquela pessoa ingênua. Fez sentido pra você? Então, assim, eu quero trazer um apontamento sobre isso, que eu sempre, quando eu olho pra trás, assim, eu me percebo realmente, assim, essa mulher inocente, pura, simples, e com o tempo, né, com as vivências, é como se a minha luz fosse se apagando. Eu acabei perdendo isso, acabei ficando às vezes amarga, fiquei às vezes, sei lá, essa mulher boazinha que se permitiu perder a sua própria essência. Então eu quero te dizer hoje, não permita que a sua luz se apague, independente do que você está vivendo. Então, assim, o que você tem aceitado, o que você tem tolerado por aí? Como que tá a sua coragem, a sua força para colocar em prática aquilo que faz sentido para você? Como que tá, às vezes, a sua espiritualidade? Não tô dizendo aqui de religião, nada nesse sentido. Mas o que faz sentido para você no nível espiritual? Então, assim, vamos para o próximo hábito, né? Para a próxima chave. Essa questão da espiritualidade, né? O que faz sentido para você com relação à espiritualidade? E a próxima é: se afaste de ambiente que te adoece. Como que tá o seu ambiente? Ele tem te adoecido? Como que aí são as pessoas que você tem se relacionado? Elas te impulsionam a ser alguém melhor ou tem te puxado para baixo? Tem, às vezes, sabotado aquilo que faz sentido para você? Então, assim, às vezes são pessoas negativas, são pessoas que ficam reclamando de tudo, que não vê, que não acha, que fica... quando eu falo assim de sabotar, é no sentido assim, não, isso aí já é suficiente para você, se contente com isso. Quem já ouviu isso? Não, isso aí não é para você, não. O que você tá fazendo? Para que você vai mexer com isso? Quem já ouviu isso? Então, olhe para o seu ambiente. Ah, mas eu não posso sair da minha casa ou deixar o meu relacionamento. A mudança, ela começa aqui. Então, a partir do momento que você transforma a sua mentalidade, você começa a perceber esses mecanismos, esses movimentos e começa a se blindar. Isso aqui não vai me afetar. Isso aqui eu vou usar como combustível para me impulsionar cada vez mais. Então, quem são as pessoas com quem você tem andado? São pessoas sábias, que às vezes já chegou onde você quer chegar,
Ou são aquelas pessoas que estão sempre ali te puxando para baixo? Faça essa reflexão hoje. Então, assim, às vezes você não consegue estar em determinado ambiente, né? Mas você pode usar o ambiente virtual para te influenciar, para te impulsionar, para te ajudar a chegar mais rápido onde você quer chegar, viver a sua realidade extraordinária. A próxima chave é: tome posse do seu sonho. Como assim? Volte a sonhar. Lembra que eu disse para você não permitir que a sua luz se apague? Agora eu quero te dizer para não permitir que o seu sonho fique de lado, fique na gaveta. Somente você pode realizar o seu sonho. Somente você pode transformar a sua realidade. O que você vai fazer para mudar isso? Então, faça o que é preciso ser feito. Eu quero chegar em determinado lugar. O que você está fazendo para chegar lá? Assuma a direção da sua vida. Assuma a direção da sua vida. Se posicione diante daquilo que você deseja. Faça escolhas, decisões conscientes que vão te levar cada vez mais perto da sua realidade extraordinária. Então, assim, o outro, ele não vai cumprir a sua missão, ele não vai sonhar com você. E às vezes você não vai ter o apoio. Você não vai ter apoio daqueles que estão ali, às vezes dormindo do seu lado. E tá tudo bem. Porque o sonho é seu. O sonho é seu. Então, assim, não permita que a fuga emocional te tire desse caminho. Então, assim, encare realmente a sua realidade. O que você está fazendo para alcançar o seu sonho? E a próxima chave é: não se distraia. O que tem te tirado, às vezes, do foco de mudar a sua realidade? O que tem te tirado daí? Com o que você tem se distraído? O propósito, ele não é sobre você. Ele é sobre aquilo que você está deixando. É sobre a forma que você impacta as outras pessoas. É como você deixa o seu legado. Então, assim, às vezes, por exemplo, às vezes tá bem desafiador. Às vezes tá difícil. Às vezes você tá no seu deserto, na sua tempestade. Às vezes, sei lá, tá muito difícil. Você tem deixado o seu propósito de lado, mesmo nesses momentos difíceis? Ou ele ainda continua sendo, vamos dizer assim, prioridade, mesmo nos momentos difíceis? Porque se as dificuldades estão te paralisando no seu propósito, a gente tem que olhar para isso. Então, assim, o que tem te desviado do seu caminho, do seu propósito? Então, assim, eu quero que você agora coloque aí no papel a sua visão, né? Como que tá a sua realidade hoje? Eu tô com desafio no meu casamento, eu tô com desafio no meu relacionamento, eu tô com um desafio financeiro, eu tô triste, eu tô angustiada, eu tô ansiosa, eu tô preocupada. Como que tá a sua realidade hoje? Eu tô com problema com filhos. Escreva aí no papel, como que tá a sua realidade hoje? Onde que você tá, às vezes, com mais dificuldade? Coloque aí no papel. Agora, eu quero que você coloque o que você quer viver. Lembra lá do início? A gente não fala sobre o que a gente está vivendo, a gente fala sobre o que a gente vai viver. Mas para a gente falar do que a gente vai viver, a gente precisa ter essa visão clara. Então escreva aí: eu quero que o meu casamento esteja dessa forma, eu quero que os meus filhos estejam dessa forma, que o meu financeiro esteja dessa forma, que as minhas emoções estejam dessa forma, que a minha espiritualidade esteja dessa forma. Coloca no papel para você ter clareza.
Embaixo você vai colocar o que você vai precisar fazer para transformar essa realidade, para viver o seu extraordinário, para viver a sua visão de futuro, para viver o seu propósito, para ativar a sua identidade. Então, assim, acho que antes de trazer, vamos dizer, a chave essencial desse momento, dessa live, eu quero te convidar a compartilhar essa live para aquela pessoa que às vezes está se sentindo no escuro. E quero te dizer também que eu tenho alguns links lá na bio. O curso gravado da Mulher Plena e Realizada, que você ganha o livro. Eu tenho o link Como Transformar o Seu Relacionamento, um curso gravado também que está maravilhoso. Tem o link para você fazer o acompanhamento psicológico individual e tem o link do livro Mulher Plena e Realizada. Então, assim, vamos dizer assim, caminhos para você sair do escuro, tá lá no link da bio. E às vezes tá tudo bem você ficar contentando, você ficar aceitando, você ficar tolerando a sua realidade, mais do mesmo. Mas para você que decidiu, eu tô te aguardando do lado de cá. E vamos pra chave, né? A principal chave desse momento. A partir do momento que você muda a sua mentalidade, que você transforma a sua realidade, que você muda, aumenta o seu nível de consciência, que você sai do escuro, a sua realidade muda. A sua realidade se transforma. Então ainda tá tempo de você viver esse extraordinário ainda esse ano. E já começar o próximo ano de forma diferente. Fez sentido pra você? Tô te aguardando lá de cá.